Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast e hoje, juntamente com o meu amigo Guitardo, estaremos analisando a série Senna de 2024 e também estaremos relembrando aqui as nossas memórias desse grande astro da Fórmula 1 que também teve uma morte, infelizmente, marcante e trágica, né? Então eu já vou passar aqui a vez para o meu amigo Guitardo falar aqui brevemente o que ele achou da série. Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa noite, boa tarde aí, qualquer horário que vocês estiverem ouvindo. Eu assisti recentemente, Oswaldo, a série da Netflix e me surpreendi, porque eu resolvi assistir porque tava tendo muita gente falando mesmo e tal, e eu falei, vou dar, né, já que eu tenho a Netflix, vou dar uma chance, né, fazia tempo que eu não via nenhuma série. E para uma produção brasileira eu fiquei muito, assim, embasbacado, assim, né, com a produção também, né, entre outras coisas que a gente vai falar mais pra frente, mas também com a reconstrução de cenários e lugares, né? Apesar de eu ter dado uma lida também numa entrevista a respeito da matéria, que eles não filmaram só no Brasil, né? Mas mesmo assim, né, muitos lugares icônicos ali recriados e também gostei muito da edição, né? Mais para frente eu vou falar mais para frente o porquê disso. Eu achei bacana as escolhas também dos atores, inclusive, né, apesar de muita gente não conhecer a maioria dos atores, escolheram lá também um cara consagrado já, né, no meio para fazer o papel do pai do Senna, que a gente vai comentar mais pra frente e tal. E fora ele, os outros, né, para o grande público, provavelmente não são atores que eles já conheciam antes, né. Mas achei, no geral, uma boa escolha de elenco também. E apesar também de, né, a gente vai dar uma comentada dessas polêmicas que o que mais sai é vídeo no YouTube, né, agora, né, do tipo, mas aqui não foi fiel a não sei o que lá, aqui não foi fiel a não sei o que. Mas eu achei que, apesar de tudo isso, ele consegue. Foi uma série que conseguiu fazer um. Até para quem não é só da nossa geração, né, Oswaldo? Para as pessoas que vieram depois da gente, que quando nasceram, o Senna já tinha morrido, fazia, sei lá, 10 anos, ou fazia mais tempo, ou não pegaram mesmo ele correndo e tal, né? Eu acho que consegue trazer alguma coisa mesmo para essa geração. Eu acho que essa série acaba sendo útil também nesse sentido, Oswaldo. Guitardo, eu concordo aí com quase tudo que você falou e realmente me surpreendeu, que eu tava na expectativa ali para ver se sairia algo fiel à realidade. E no quesito ali de mostrar os feitos dele na Fórmula 1, as corridas, acho que realmente os caras respeitaram, foi bastante fiel, mostrou ali os 3 campeonatos que ele conseguiu vencer. E teve toda essa polêmica, né, que o pessoal já tava, né, antes mesmo da série estrear, porque até inclusive no meu canal, eu acabei até noticiando que a família, pra quem não sabe, tem alguma birra ali com a Adriane Galisteu, e para quem não sabe ainda, a Adriane Galisteu foi a última namorada do Ayrton Senna que ficou com ele no último ano, né, e antes ele teve um relacionamento com a Xuxa, né, e parece que a família gosta mais da Xuxa, né? Trata ela como se fosse realmente a viúva do Senna e meio que botava a Adriane Galisteu de escanteio. Isso de lá pra cá, né? E parecia que a família não queria que colocasse, né, a Adriane Galisteu na série, mas aí parece que realmente bateram o pé lá e colocaram ela ali, né? Que realmente seria um absurdo não retratarem ela ali na série, né? Mas eu acho que também foi exagerado aí as críticas da galera aí, né? Falando, porque foi um absurdo dar mais espaço pro relacionamento que ele teve com a Xuxa do que pra Adriane Galisteu. Ela quase mostrou não sei quantos minutos e tal, mas eu discordo disso daí. Eu acho que ela foi bem retratada, né? Acho que porque pelo período que mostrou ali que ele tava com ela, também não mostrou, né? Também o pessoal podia reclamava, mas também porque só mostrou um pouquinho ali do último ano de vida dele. Não faz sentido. Eu acho que depois o Guitarra vai dar a opinião dele pra ver se ele concorda ou não, ou se ele tem uma outra visão. Mas eu acho que retrataram bem, sim, a Adriane Galisteu ali. Mostrou ele tendo ali o relacionamento com ela ali no último ano de vida, que também não mostrou muito tempo, porque até o enfoque da série não era esse último ano, né? Não era uma série que ia focar só no ano de 93 e 94 ali, né? Então, acho que o pessoal também exagerou lá, né? O que você tem a dizer sobre isso daí, Guitarra? Eu também acho. Isso tem a ver, inclusive, com a questão que eu estava falando do elenco antes, né? Que eu percebi também, né? Toda essa questão que você colocou e que as pessoas estão comentando
do relacionamento com a Adriane Galisteu, que aparece no final de uma forma mais rápida, assim, né, em poucas cenas e tal. E realmente a atriz que faz a Xuxa, ela né, tem um espaço maior ali, né, como se fosse o principal relacionamento. Mas tem outra coisa também, né, Oswaldo, também que a galera não se liga, que muita coisa também é condensada, né, e provavelmente até muitas pessoas que estavam ali com o Senna, mas que exerciam para o público, né, geral, para quem acompanhava o Senna, para quem era fã do Senna, né, e conhecia a história dele, exerciam um papel secundário coadjuvante e não apareciam. Então, por exemplo, entre esse inteirinho aí da Xuxa e da Adriana Galisteu, teve outras mulheres aí que o Senna ficou de uma forma até mais casual, e antes também da Xuxa também, tinha outras, né? O pessoal noticiava muito na época, né? Se quem for pesquisar aí mais no Google, tem foto dele em outros flertes e tal, né? E é até engraçado, uma coisa, porque eu estava num desses canais de automobilismo, depois que eu vi a série, né? E teve um cara comentando que ele vai falando também a respeito dessa questão dos relacionamentos amorosos do Senna, né? Ele falou que teve uma ex-namorada lá que publicou um livro lá, uma tal de Adriana e tal, quem quiser depois dá uma pesquisada, né? E ele foi engraçado que ele comenta, né, o que aconteceu nesse relacionamento, mas no final ele diz, não li nem lerei, assim. Dá a entender que, né, pelo que eu entendi, a mulher devia ser meio chata, assim, né? Enfim, ela até foi em podcast, deu umas opiniões lá, e o pessoal também nos comentários reclamou um monte das coisas que ela fala nos podcasts, né? Mas isso é um parênteses. E sim, sobre a Adriane Galisteu, eu achei que, né, ainda bem que o pessoal da série conseguiu ter alguma autonomia, né? Porque a família, né, tem esse poder mesmo, né, de veto, de fazer os atores poderem ter acesso a coisas pessoais do Senna que não teriam, né? E eu achei isso, né? Que a atriz que tem vários atores ali que eu achei muito parecidos ali, né? Tem isso também, né? Que já vou retornar a palavra para os outros para ver o que ele achou. Várias caracterizações eu achei que remetem à época e lembram as pessoas, né? Tipo o Alan Prost também, lembra muito, né? O Alan Prost da época e tal. Mas quando chega nessa parte da Adriana Galisteu, parece que realmente fala, já que a família tá, né? Então, clica com essa questão, vamos pegar aí uma atriz ali, qualquer, assim, tipo, não digo qualquer no sentido de atuação, mas que não fosse, não tivesse uma fisionomia tão parecida com a Adriana Galisteu, né? Porque quando você vê a Xuxa, a mulher, não sei se é a maquiagem que como que é essa atriz, eu não pesquisei também outros trabalhos dela, mas ela ficou muito parecida, né, com a Xuxa real, e inclusive a forma de falar, assim, lembrava muito mesmo a Xuxa daquela época, né? Então, eu achei impressionante, assim, né, nesse ponto aí, essa escolha do autor, e realmente, essa questão da Adriana Galisteu, né, ainda bem que, apesar de não ter sido, né, da forma mais realista que foi, e ter sido mais abreviada, ainda bem que colocaram, né, Oswaldo? Ia ser realmente trágico deixar de fora essa parte aí, né? Ainda mais que é uma parte que tem mais a ver, inclusive, com os últimos anos de vida dele, né? Sim, mas também fazendo justiça aí, que realmente agora eu me lembrei de algo aí que eu achei até uma falta de respeito aí com a própria Adriane Galisteu, porque tem umas cenas clássicas do Ayrton Senna andando de moto com a Adriane Galisteu em algum autódromo lá. E na série os caras fizeram essas cenas aí, mas só que ele levando a Xuxa e não a Adriane Galisteu. Aí eu acho que os caras forçaram, né? Não precisaria ter feito isso daí, né? Não sei se você se ligou nisso, Guitarra. Não me liguei, porque as fotos que eu conhecia da Adriane eram outras, com ele, né? Porque tem até imagens de vídeos, né? Ele andando com ela, tipo, de moto e levando ela na garupa ali. Os caras fizeram essas mesmas cenas, só que com a Xuxa lá, né? Mas realmente, né? A série dá a entender lá que o grande amor da vida dele foi a Xuxa e não a Adriane Galisteu, né? Mas o que importa mesmo aí pra mim, né? Foi que mostrou a carreira dele de maneira digna ali, né? Acho que realmente refizeram várias corridas clássicas ali, bem parecido com o que aconteceu na vida real, né? E eu concordo com o Guitardo, né? O figurino ali, a caracterização dos personagens tá muito bem feito, e até respondendo a pergunta aí do Guitardo, né, que ele tava falando se não sabia se a atriz parecia mesmo com a Xuxa, aparece, mas a caracterização realmente fez a diferença ali, Guitardo, porque vendo ali fotos dela sem estar caracterizada, não é tão igual, né? Mas também dou os méritos pra atuação dela, né? Porque, como o Guitardo mesmo falou, né? Até o jeito de ela falar e tal. E a gente que assistia, né, show da Xuxa, a gente tem, né, essa memória viva ali na nossa mente ali, o jeito, né, que a Xuxa se comportava, falava, e realmente ela mandou bem pra caraca, né? Mas acho que o meu único ponto
não negativo, né? Acho que deixou um pouco a desejar, ô, Guitarra. Acho que o ponto mais fraco, na minha opinião, acho que foi justamente a atuação do protagonista. Eu acho que. Não tô falando que foi uma bosta a atuação dele, né? Em muitos momentos ele mandou bem, né? Mas acho que ele não. Porque a impressão que eu fiquei é com a atuação dele. Agora não sei se só foi por culpa da atuação dele ou se o roteiro queria passar isso daí. Porque mostra. Quem não conhece o Ayrton Senna e vai assistir essa série vai ficar com a impressão que o Ayrton Senna era um cara sempre cabisbaixo, um cara sempre, sei lá, até com uma maneira meio triste ali. O cara tá. Pô, o cara não mostra ele como realmente feliz ali, momentos de felicidade. Eu senti um pouco isso, Dagueta. Não sei se você concorda ou se você discorda. Eu vi que, né, é que é aquilo como você falou, né, Oswaldo, a gente que viu, né, pegou a época um pouco dele ainda, mesmo que fosse na nossa infância, então, e mesmo depois da nossa infância, que a gente já tinha conhecido nessa época, tem também muita coisa que você encontra dele da época, inclusive entrevistas, várias entrevistas, né, no YouTube e tal, então tem várias fontes ali, né, inclusive parece que até a Globo tá preparando uma nova série lá pro Globo Play lá, só com entrevistas dele lá, né, de tanto material que existe sobre isso. Então você vê que realmente é uma disparidade, assim, né? E eu acho que os melhores momentos desse ator, no momento que ele está como Senna, são aqueles momentos de rivalidade, onde ele mostra ele uma maior altivez, assim, né? Tem muitos momentos que eu senti, assim, como que muita gente falou, né? Que tipo, uma coisa que eu discordo, né? Mas eu acho que tem que levar isso para atuação, para fazer sentido, essas críticas das quais eu não concordo, que é, pessoal, pô, mas como é que eu vou dizer assim, os caras endeusaram não, como é que é? Os caras fizeram como se ele fosse apenas um cara sempre bom, né? Um cara que, tipo, como é que eu vou dizer assim, um cara que tá fora que não é humano, assim, né? Porque o cara só é bom, assim. Eu não notei isso, mas eu notei que realmente, se você compara com o filme original, ele parece tipo, desculpa aí até a forma de falar, assim, mas um cara entre aspas, assim, né? Não vou entender mal, assim, mas é um cara mais manso, assim, né? Não tô dizendo que o Senna era um cara brabo, puto, não é isso. Mas dá uma impressão, assim, né? Algumas cenas que ele tá falando, assim, que ele tá mais fora das questões de corrida, quando ele tá com outros personagens ali, né? Outras Sim. pessoas aí da série, que tá um cara meio. Não sei dizer, assim, mas parece mais uma energia mais baixa, como o Oswaldo falou mesmo, né? A pessoa que tá uma energia mais baixa, assim, não sei explicar, entendeu? E quem conheceu, pelo menos, um pouco do Senna, ou já viu ele falando em entrevista e tal, ou ele se expressando em outros momentos que não era de corrida, vê que ele não era assim, né? Então, realmente, você disse bem, né? Às vezes, a gente não sabe também se, como é uma série, aí eles têm uma maior liberdade, porque não tá fazendo um documentário, né? Que se fosse um documentário, né, tem que fazer um troço mais. Se você for chamar ator, por exemplo, para representar alguém que viveu, que não está mais vivo agora, você vai no documentário, você tem que ser mais. Um troço mais verossímil, assim, né? Então, não sei se por causa disso eles queriam, como por ser uma série, causar uma comoção e talvez até cativar um público maior para ver, né? E fizeram tipo, como vou dizer assim, um tipo de dramatização, né, em cima do personagem dele, né? Aí a gente, como você falou, né, a gente não sabe se é uma questão do personagem ou se foi uma escolha mesmo deles aí, né, Oswaldo? O que é uma pena, né, Guitarra? Porque os outros personagens, os outros atores, acho que esses caras mandaram bem pra caramba, né? A atriz aí que fez a Xuxa, nem se fala, mesmo o Alan Prost, ou até o ator ali que fez o Rubinho ali, que aparece no final ali da série, tá bem mais parecido do jeito que o Rubinho era na vida real, do que o próprio ator que fez o Ayrton Senna, né? Então acho que isso daí que deixou um pouco a desejar, né? Mas resumidamente, assim, eu dou uma nota 8 pra essa série, tá? Acho que pra quem não conhece nada de Ayrton Senna e for assistir essa série, acho que é um bom ponto de partida pra ter, né, uma noção de quem foi o Ayrton Senna. Mas eu gostei, Guitarra, gostei. A produção realmente surpreendeu. E tinha coisas aí que realmente eu não sabia, né? Da história do Senna, que, por exemplo, ele tinha sido casado, né? Você sabia disso daí, Guitarra? Não, realmente, essa parte aí, né? Inclusive esse casamento é na época que ele vai para a Inglaterra, né? Para tentar a sorte no mundo da corrida e diz que vai ficar um ano. Eu não sabia, desconhecia esse casamento, né? Mas ainda assim, essa mulher que aparece que é a primeira esposa dele, né? Deve ter tido realmente nessa fase aí de que ele não era tão conhecido assim do grande público, né? Apesar da Globo já transmitir algumas coisas que não fosse apenas Fórmula 1, né? Ele não era nessa época aí que estava crescendo, assim, né? Crescendo que eu digo no sentido de ficar famoso, né? Quer dizer, nesse sentido assim. É,
E eles pegaram, né? Eles pegaram pessoas que foram importantes mesmo nessa época, né? Isso é importante, né? E o que eu achei interessante, Oswaldo, não sei se você vai concordar comigo, nessas partes, como a gente está falando ali, que, aliás, como você mencionou, né? Que faz jus à carreira dele, o que eu achei interessante é que você começa a entender, porque existe hoje em dia, né? Principalmente depois que ele morreu, né? E às vezes eu até concordo, assim, com algumas coisas que o Regis Tadeu fala, mas tem outras, né? Tipo, uma vez que ele fez uma crítica, né? Dizer que ele deu a entender no vídeo que ele fez que as pessoas endeusavam o Senna sem querer ver, as pessoas, os fãs, né? Sem querer ver, como é que eu vou dizer assim, os erros por trás, não sei o que, é fazer esse tipo de crítica, né? Mas aí você começa, e ainda mais a gente, né, que viveu essa época, mesmo como eu já falei aqui, a gente sendo novo na época, a gente sendo criança e tal, né, nessa época e tal, quando ele se foi, né? A gente acompanhou muita coisa, assim, né? E era uma tradição, né, Oswaldo, das famílias se reunirem e tal, né? Então, uma coisa que eu achei, que a série, eu achei que faz bem feito, né? Que é um dos méritos aí, como o Oswaldo falou, é realmente essa parte da carreira, né? Por exemplo, vou só citar um exemplo aí, acho que o Oswaldo pode até citar outros que ele deve até lembrar também da própria família dele, do pessoal comentando, que é tipo, meu pai sempre foi um grande fã de Fórmula 1, né? Eu nunca, tipo, curti tanto assim e tal, mas meu pai sempre gostou muito de Fórmula 1, então, e meu avô também, né? Então eles sempre assistiam Fórmula 1 e tal, principalmente nessa época aí, né? Dos anos 90, dos anos 80 também. E eu lembro, assim, que tinha comentários, nossa, olha o que ele fez, tipo assim, as pessoas da família comentando, né? Olha o que ele fez nessa corrida, como é que o cara conseguiu vencer desse jeito, né, e tal. E pra você ter uma ideia, aquele negócio lá do Interlagos, lá, né, do Brasil, do 1991, lá da corrida lá na Sexta Marcha, cara, aquilo lá eu não lembrava de ter acompanhado na época, mas eu lembrava das pessoas fazendo comentário, você viu, o cara conseguiu ficar em primeiro lá, com o carro todo estourado e tal. Aí eu comecei a ter uma certa reminiscência, sabe, daquela época. Você falou, então foi essa corrida, o cara tava com o carro todo prejudicado. Aí eu fui fazendo as conexões, sabe, então acho que um dos méritos que eu acho que tem a série é mostrar que o cara não é reconhecido assim por muita gente, e não só no Brasil, né, Oswaldo? Vamos dizer, no mundo inteiro até, né? Até que até a imprensa estrangeira elogiava, assim, foi pela forma como ele foi vencendo muitas corridas, através de várias adversidades aí, né? E até com carros péssimos também, né? Que aí você vai entendendo qual que era também das pessoas daquela época de fazer alguns comentários, né, Oswaldo? Sim, você lembrou bem aí, né? A gente que teve essa sorte, né, de ainda pegar ali a época do Ayrton Senna, apesar que, como o Guitarra mesmo falou, né, a gente era muito novo, criança ali, mas ficou, né, na nossa memória ali, porque realmente, né, o Ayrton Senna, ele colocou a Fórmula 1 num grande patamar ali, que a grande maioria, né, dos brasileiros, mesmo quem não gostava de Fórmula 1, acompanhava porque tínhamos ali, né, um campeão, né, o cara que fazia corridas históricas, né, que inclusive o Guitardo citou uma delas, que é uma das mais famosas, né, que ele ganhou aí com as marchas toda fodidas lá, que ele teve que utilizar acho que só sexta marcha lá, né. E teve uma outra também marcante, né, que ele ganhou em Interlagos, que agora não lembro se foi exatamente essa aí que a galera toda invadiu lá o autódromo pra comemorar junto. Putz, essas imagens assim ficaram gravadas na minha mente, isso daí, né? Que foi um bagulho assim icônico, né? A galera toda entrando lá, invadindo, levantando. Foi essa daí mesmo, que não conseguia nem levantar, né, os braços lá. Isso, o troféu. Então. Isso daí eu lembro disso daí, né? E anteriormente, né, uma época que a gente ainda não pegou, né, que tínhamos outros campeões, né, o próprio Nelson Piquet, ele também foi tricampeão, mas ele não tem toda essa fama do Ayrton Senna. Depois, anteriormente, tínhamos o Emerson Fittipaldi, mas aí, infelizmente, né, quando o Ayrton Senna se foi, né, tínhamos toda aquela expectativa com o Rubinho lá, mas o cara deu um vexame do caraca lá, né? Mas isso é um outro, é um capítulo à parte, né, nem vamos entrar aqui, porque senão... Mas só pra fazer uma citação, pra dar umas risadas, que é engraçado e triste ao mesmo tempo, aquilo lá, hoje não, hoje sim, né? Sim, exatamente, Valdir. Inclusive, acho que isso é até uma coisa que a série, apesar de não, né, não falar dessas coisas que aconteceram com o Rubinho e da Ferrari, né, falando, deixa o cara passar aí, né, que a gente sabe que rolava essas sacanagens das equipes também, né, tipo, não, deixa o cara passar, não sei o que lá e tal, né. Mas eu acho que é retratado também um pouco dessa, né, vamos dizer assim, entre aspas. Sim, o próprio Senna, ele enfrentou algo assim meio parecido, né? E ele descumpria a ordem lá e ganhava a corrida lá, né, o Guitarra?
No Exatamente. começo de Então, carreira ali, pô. a pessoa foi que, como um paralelo, né? O pessoal gostava, não estou dizendo que não é verdade, mas o pessoal fala muito da FIFA, né? Por causa do futebol, pô, mas olha, só tem presidente escroto, só faz cagada, mas você vê que mesmo os dirigentes ali da própria FIA ali, os caras também um monte de cara de Sim. lixo, assim, né? Desculpa o palavreado, mas os caras mafioso mesmo, né, Oswaldo? E o Ayrton Senna enfrentava esses caras aí, né, o Guitarno? Sim, peitava, né? Mas você vê, né, que uma coisa, como é foda o negócio da questão do dinheiro, né? Que pra você participar na Fórmula 1, né, mesmo jogador de futebol também, mas jogador de futebol, às vezes o cara nasce, só fazendo um comparativo, nasce no meio mais humilde e cresce e consegue depois, por causa do futebol, virar um cara rico, ter dinheiro. Mas pra você entrar, né, desde aquela época o cara tinha que ter dinheiro, né? Inclusive o próprio Verstappen, desculpa, confundi inclusive o Ratzenberger fala na série, né, que ele mesmo, né, antes daquele acidente que ele morre lá, ele tava pagando, né, que tem os pilotos pagantes, né, é um esporte pra gente que tem que ter dinheiro, assim, mesmo que Sim. depois as marcas vão patrocinar o cara para ele não ter que pagar para, né, se manter ali, é um esporte de gente rica, e mesmo sendo um esporte de gente rica, né, os caras são tão escrotos, hein, na minha opinião, né, que a série acaba mostrando isso, e na época foi o que todo mundo pensava também, né, quando aconteceu aquele fim de semana trágico lá do Imola, né, que com 3 acidentes, 2 já, o Rubinho vai parar no hospital, né? O carro voa e, por sorte, não morre também, né? Porque sorte que tinha um médico ali da Fórmula 1 que sempre ia lá, né? E tava em cima depois que aconteceu o acidente e vinha junto lá e vinha o pessoal ali, né? Aí depois, o segundo dia lá, acho que no treino de sábado, numa curva, lá, o carro do cara lá perdeu aerofólio, aconteceu alguma coisa lá na parte da frente do carro, foi com tudo lá e o cara arrebentou, né? O carro de uma forma bem pesada, assim como aconteceu com o Centro, né? Que deu uma arrebentada total no carro também. E foi bem horrível, né, a morte dos dois ali, né? Bem violenta a morte deles. E você vê, os caras são tão FDP que, tipo, a regra que tinha, na verdade, nesse tipo de caso, né, da jurisdição italiana, era que se morresse ali na pista, não era para ter a corrida, né? No dia Então. seguinte. Mesmo assim, os caras dão uma desculpa, não, o cara morreu a caminho, né? É foda, né, Zó? Você vê, né? Esses caras aí estão pouco se lixando, né? Pra vida das pessoas, né? Dos próprios gastros da Fórmula 1, né? Mas a outra coisa também que a gente não pode deixar aí de pelo menos comentar aqui, citar, quero até saber a opinião do Guitardo da atuação do ator ali que fez o Galvão Bueno, né? O que você achou, Guitardo? Eu achei que ele tentou, tipo, na parte que mostra as corridas, né, que é a narração, que é aquelas falas clássicas, né, dele, eu achei que ficou bem legal ali. Tem algumas partes que até realmente parecia até que era o próprio Galvão, assim, né, o cara conseguiu personificar bem, assim, né. Mas, no, quando tava ele com o Senna, assim, apesar de ser um baita ator, assim, eu não consegui enxergar tanto o Galvão, apesar que tem uma questão também, né, Oswaldo? Esse Galvão aí que eles mostram aí na série, assim, é aquela época dos anos 90, né? Que quem conhece o Galvão hoje em dia não pegou esse outro Sim, visual que ele tinha, né? O visual mais clássico dele, né? O Galvão raiz lá com o cabelo mais desgrenhado, assim, né? Que depois, quem pega de 2000 pra frente, ele já começou a usar um visual mais, entre aspas, gourmet, né? Cabelo lá penteado pra trás, com gel, sei lá. Parece sempre que agora que você vê alguma coisa do Galvão, assim, parece que ele acabou de sair do banho, assim, né? Não, mas era aquele Galvão daquela época, né? Eu achei boa, assim, né? Apesar de não, tipo, de ter algumas vezes, assim, que... porque você já tá acostumado também, né, com a voz do Galvão, né? E o ator, ele tem uma voz, quando ele tá conversando com os personagens, que é diferente, que é a voz dele, assim, né? Então, eu acho que ele quis também não fazer um troço espalhafatoso, né? Ficar um troço caricato, assim, né? E tal. Mas aí eu achei boa, assim. Mas eu achei que ficou melhor na parte que realmente ele tá narrando ali, falando dos lances mais dramáticos da corrida, Oswaldo. E o que você achou? eu curti, né? Porque esse ator, ele tinha uma missão duríssima, né? Porque, na minha opinião, acho que ninguém consegue imitar decentemente o Galvão Bueno, né? Tanto que Sim. a maioria dos caras que tenta imitar, pra mim, fica bagulho pífio, assim, né? Fica deprimente, assim, né? E uns caras acham que tá imitando igualzinho, né? Um tal de Adnet lá da Globo, é uma das piores imitações dele que eu já vi, assim, né? Então, o ator, acho que ele optou, né? Pô, se eu for tentar imitar aqui ele, né, vai ficar um bagulho ridículo. Então, ele tentou fazer ali mais ou menos do jeito dele, mas realmente, na narração ali, ele fez de um jeito lá que pelo menos lembra, né? O jeito do Galvão narrar, né, sem ficar caricato, né? Como o Guitardo mesmo analisou aí bem. Acho que ele mandou bem, né? E realmente, né? Ele
interpretando o Galvão quando ele era bem mais novo ali, né? Mas acho que eu curti sim, Guitarra. Acho que também foi um ponto legal aí, de ter incluído, né, o Galvão, né, nessa série. Exato, é um personagem importante ali também, né? E outra coisa que serve até de curiosidade aí, que eu acho que os seus espectadores aí do canal vão gostar de saber, é que como toca esse tema na série também, fui dar uma pesquisada, né? E aquele tema da Vitória, na verdade, a Globo foi um tema que todo mundo sabia, né? Que a Globo tinha encomendado aquele tema. E se eu não me engano, ela encomendou para um cara lá, para um maestro, esse tema da Vitória. E lá no começo dos anos 80, esse tema, em 81, 80, por aí, né? E esse maestro dele, se eu não me engano, ele é um maestro que toca ali com a banda Roupa Nova em algumas apresentações e tal, né? Então ele tá ligado ali com a banda Roupa Nova e tal. Mas, na verdade, quando eles fizeram essa música, não era, porque todo mundo pensa, né? Porque ficou muito marcado, né? Todo mundo pensa que a Globo fez pro Senna, né? Quando o Senna vencesse, para tocar aquela música. Como aconteceu várias vezes, inclusive, quando ele vencia. Mas não foi isso, né? Originalmente, inclusive, a primeira vez que essa música tocou ali, na Globo, na transmissão da Globo, foi quando o Piquet venceu uma corrida lá em 83. Eles já tinham a música pronta, né? Falaram, agora, né? Aí jogaram. E sempre que algum brasileiro ganhava alguma coisa, eles tocavam. E aí depois, só que isso ficou, né? Virou meio que realmente a música tema do Senna ali, né? Quando vencia, né? Então ficou uma coisa muito associada, né? Mas originalmente a ideia não era para ser isso aí, né? E eu achei interessante, né, Oswaldo, também, que eles lembrarem dessa característica que foi icônica. Em algumas vitórias do Senna, eles colocaram esse tema ali, né, Oswaldo? Ah, sim, né? Quem pegou essa época, essa música já tá, né? Até hoje é no nosso subconsciente, né? E é interessante isso da guitarra. Nem eu sabia dessas informações aí que você falou, né? Que na verdade não tinha sido feito pra ele, mas como, né, o Senna foi um grande ganhador aí de diversas corridas, acabou, né, pegando ali, né? Você lembra de mais alguma coisa aí, ô, Guitarra da Série, antes de a gente entrar aqui numa matéria que eu achei aqui pra gente comentar aqui de fatos que ficaram ocultos na série? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Sim, é bem rápido e até passo também a sua opinião, mas é que eu acho que é uma coisa que me marcou, que eu achei interessante. Como a gente estava falando que os momentos que falam da carreira e da progressão, né, do Senna na sua carreira, até o estrelato, assim, né, até se tornar uma pessoa conhecida e realmente um ídolo, né, brasileiro. Eu achei muito boa os efeitos que eles usaram ali para recriar a corrida, porque para quem não está entendendo, quem não viu a série, vou dar um exemplo, que eles pegaram corridas icônicas, aparecem, né, as corridas que marcaram bastante a carreira do Senna, mesmo que ele não tenha ganhado, mas que foi uma coisa emocionante, eles colocaram, né, e eu achei interessante que eles pegaram, eles têm ainda os tapes das coisas originais e fizeram uma montagem, né, uma montagem, eles colocam até um efeito de TV da época ali, né, aquele efeito da TV de tubo, quando tá mostrando a imagem real, só que eles mesclam com os carros, tipo, né, refeitos ali a corrida, e tem umas cenas ali de perto do capacete e tal, que eu realmente achei bem feito, e eu te confesso que só depois de realmente ler uma matéria, depois de ter visto a série, que eu vi que aquelas cenas intercaladas lá, que recriavam pedaços da corrida, e ultrapassagens, e curvas, e até circuitos inteiros, eram CGI, né, mas eu achei que eles usaram a técnica de um jeito bem feito, tá certo que eu percebi também que muitas vezes tem até que deixar bem perto do carro, assim, a imagem, que aí você fica um troço mais realista e tal, assim, né? Mas achei muito bem feito aí, gostei muito desse tipo de montagem, onde eles cortavam depois para a cena original para você, e eu achei que isso mantinha a imersão, inclusive ajuda até quem não acompanhou essas corridas originalmente, né? Nos seus momentos principais ali, sentir aquela emoção do cara não conseguindo ultrapassar ali, tá num momento difícil, né? Não sei o que você achou dessa parte técnica aí. Ah, pra mim é uma das melhores coisas dessa série são realmente como eles recriaram essas corridas icônicas, né? E você explicou bem aí como foi feito e a gente entra ali, né? Como se a gente estivesse realmente acompanhando ali pela visão do Senna ali, né? Isso daí eu não tenho do que reclamar, isso daí pra mim é nota 10, como eles recriaram todas essas cenas. Mas antes de ir pra essa matéria que eu achei aqui, eu lembrei de outra coisa que eu gostaria de comentar e saber da opinião do Guitarra, né? Que uma coisa que eu já quem acompanha meu canal já deve ter visto eu já criticando isso daí, né? Porque, pô, a maioria das séries, dos filmes aí, já faz tempo que isso daí tá ocorrendo, né? Os caras sempre agora estão escolhendo a maneira de começar uma série, um filme com um fato marcante, né? Dessa vez aqui na série do Senna já começaram mostrando ali a última corrida dele, ele já chapuletando o carro lá no muro.
Oh, aí depois volta a série pro começo, né? Pô, pra mim já encheu o saco, né, Guitarra? Esse estilo de começar ali, né? Uma série, um filme, né? Pegar uma parte ali e depois voltar. Você curte esse estilo aí? Não, eu acho zoado. Ainda mais numa obra assim que é baseada em algo real, né? Porque se troço é uma história de ficção, às vezes o cara coloca aquilo lá pra, tipo, chamar atenção, né? Ó, como é que. Em que ponto que chegou naquela cena, naquele ápice, né? Mas agora, quando é um troço que é assim, biográfico, acho que né, não fez muito sentido. E outra coisa também, aproveitando que eu achei também que não acrescenta muito, é a cena daquelas pessoas, entre aspas, né? Anônimas. Eu sei que eles quiseram mostrar com isso também a importância que o Senna tinha para o povo brasileiro, sabe? Mas eu não achei que enriquecia muito, tipo, ver os populares lá. Os populares, que eu digo, os personagens específicos que aparecem ali, né? Um cara, um menino lá que eu acho que o pai é dono de um bar, um negócio assim, vendo as corridas, assim, achei que meio, né, eles toda hora vendo ali. Eu entendo que isso dá uma dramaticidade a mais e tal, mas eu achava mais interessante quando até mostrava que eram os pais dele que estavam vendo as corridas, assim, do que. Porque esses personagens, assim, fora esse negócio de estarem acompanhando a carreira do Senna, assim, aquela cena que tem, né, depois, né, perto do final, que o Senna vai até visitar ele lá e fala algumas coisas de corrida e tal, mas eu acho que tipo, não acrescenta muito, né, porque esses personagens, eles não têm uma história, assim, que vão, como é que eu vou dizer assim, que vão contribuir pra caramba, assim, pra performance da carreira do Senna, ou algo assim de, né, uma reviravolta, nada, assim, sabe? Então, essa parte aí, e aí, quando você falou desse começo aí, eu lembro que começa, estão vendo lá no bar lá do cara lá, esse acontecimento fatídico, né, Oswaldo? Ou você curtiu essa parte? O que você achou? Pô, tá bem lembrado, Guitarra. Você fez uma grande análise aí nesse quesito e eu concordo contigo. Pô, realmente os caras perdem mó tempão lá, né? Mostrando o molequinho acordando de madrugada e o pai abrindo o bar. Pô, e fica perdendo mó tempo aí, né? Aí depois os caras depois falam, porque a gente não tinha tempo pra retratar melhor ali outros fatos da... Pô, tantos outros fatos importantes aí que ficaram de fora, né? Que a gente vai até citar aqui. Poderia ter entrado nesses minutos aí perdidos com esses personagens aí que inventaram, né? Então eu poderia até mostrar ali, né? O pessoal assistindo, tá mais rápido ali, né? Em questão de segundos, não ficar focando, né, no dia a dia desses personagens. Realmente isso daí pra mim foi uma bola fora. E outra coisa também que eu não gostei, Guitarra, que agora que eu me lembrei aí, foi uma personagem de uma jornalista que inventaram lá, né? Que também deu um puta destaque pra ela. Aí o pessoal, não, porque essa personagem não existiu, mas ela tá representando toda a imprensa, né? Acho que essa personagem aí também deram uma puta importância pra ela e até, né, dando pano pra manga, aí o pessoal que ficava criticando, que mostraram a Adriane Galisteu por pouquinho tempo lá, mas realmente, né, os caras, deram mais atenção pra uma personagem que nunca existiu e mostra quase nada da Adriane Galisteu, né, Gaetano? Não sei se você curtiu, Não curti, apesar da atriz realmente ter uma beleza estética ali, mas, tipo, né, em questão de ajudar, né, no elenco, na história, enfim, não ajuda em nada, né? Porque eu acho que era muito melhor, eles terem, até ficaria, já que eles dizem, já que muitas das críticas, que eu discordo até, né, eu acho que, como o Oswaldo e eu falamos, acho que é mais uma questão de atuação do ator principal, do protagonista da série, que muita gente falou que, mas aí esse cara mostra o Senna só como se fosse um cara santo, que nunca pisa na bola, e que eu discordo porque eles mostram ali vários momentos ali de desavença dele com Alan Prost ali, e outras coisas que seriam, entre aspas, colocando umas assim, questionáveis, que alguém podia ver aquilo e falar, mas o Senna vacilou, porque realmente aparece, né? Mas como a gente comentou antes, aquela coisa da atuação desse ator que fez o Senna aí, dá uma baixada na bola, assim, por causa do jeito como ele atua ali, né? Então não fica parecendo mais um cara mais entre aspas, bonzinho, assim, do que um cara mais enérgico, assim, e tal, né? Então eu acho que ficaria até para rebater essas críticas de quem falou isso, se eles colocassem mesmo que vários jornalistas criticaram ele lá. Sim, e mesmo as respostas do Senna, sei lá, se foram nervosos, foram atravessados, podiam estar ali. Acho que isso dava até mais conflito pro personagem, né, Oswaldo? Boa análise. E outra coisa também, os caras dando até aprofundamento na história dessa personagem que nunca existiu, mostrando lá, né, o drama que ela vive, que a filha dela fica com o pai porque ela dá muita prioridade pro trabalho. Quem quer saber disso daí, Guitarra?
Porra, uma série do Ayrton Senna, os caras ficam dando enfoque, uma personagem inventada que nem existe, né, Guitarra? Porra, até não dá, né, cara? Não, é ridículo mesmo. Isso aí os caras cagaram e sentaram em cima. Não faz o menor sentido. É, umas coisas que não. Né, pra quê? Já que ela é só pra cuidar dos jornalistas, então fica ali, né? Condensem do jeito que, já que eles quiseram fazer assim, as perguntas de todos os jornalistas do mundo que eles quiseram colocar nela lá e fique nisso, né? Agora quer dizer, não sei o que lá. E aí depois, ainda no final também, né? Aí eles colocam lá uma gravação do Senna que, na verdade, o Senna nunca fez lá. Então, pô, tem mais essa ainda, né, Guitarra? Ah, isso daí é. Ah, já baixou minha nota. Eu tinha dado 8, mas lembrando dessas coisas, já vou pra 7. Eu também, dou uma 7 aí pra essa série. Realmente, isso aí os caras. Né, porque esse negócio aí, cara, dele, da fita cassete dele respondendo lá, depois que ela recebendo, né, o pacote da fita, depois que ele já se foi, né, serve só pra dar um arco dramático, assim, né. Inclusive, voltando ao negócio da Adriana Galisteu, só uma coisa que eu lembrei, porque mostra bem nessa hora ali que, né, que ele se vai, e a reação das pessoas, né, de todo mundo, e fica totalmente, né, aturdido com aquela coisa que você não espera, né, de que vai acontecer com o Senna. Na cena que aparece o final da Adriana Galisteu, aí sim eu achei que a caracterização da atriz ficou boa, porque eles colocaram. Mas não porque a atriz lembra, assim, fisicamente a Adriana Galisteu, mas porque eles colocaram na personagem um vestuário que eu já vi a Adriana Galisteu usando. Assim. Então eles pensaram, vamos pegar essa cena aqui de meio segundo aqui e fazer uma referência aqui e tal. Mas realmente, cara, essa parte aí de fitinha aí, que só para dar emoção, acho que já é triste o suficiente, né? A pessoa, o jeito como aconteceu, né? E todo aquele fim de semana já fica muito, muito claro naquele último capítulo, né? O episódio 6. Sim. E os caras foram os filhos da puta e, em vez de cancelar a corrida, deixaram o troço rolar, né? E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Inclusive antes da morte do próprio Senna, né? Então, acho que não precisava de mais esse negócio para tentar fazer o cara chegar na lágrima ali, né? Sim, até é uma boa aqui que faz até um contraponto aqui com a notícia que eu tinha separado aqui pra gente ler e comentar, né? Porque, pô, os caras inventaram personagens que não existem, ficaram dando um puto enfoque e omitiram algumas pessoas importantes aqui, né, da vida do Ayrton Senna, né? Como é o caso dessa matéria que eu vou dar uma lida aqui rapidamente antes de a gente comentar, né? Que tá dizendo aqui, ó, né, dando até os créditos, né, do Boomerang News. Que diz aqui o seguinte, né? Fatos ocultados pela série da Netflix. Quem é fã de Ayrton Senna com certeza já ouviu falar sobre o amigo Júnior, que morava junto com o piloto mais a esposa Lilian na Europa. Ayrton, que havia casado no início de 1981 e viajou para correr Fórmula Ford e trilhar seu caminho até a Fórmula 1, levou o amigo consigo, o qual funcionaria como um assessor. A partir de 84, com Senna já divorciado de Lilian, era comum Senna ter a presença de Júnior no paddock, o acompanhando como um fiel escudeiro. Eles eram amigos desde a infância, ó pessoal, tá dizendo aqui, ó, desde a infância, e por isso a proximidade e confiança. Entretanto, o amigo de Senna era homossexual. E isto gerou certo tumulto no final de 87, quando surgiram boatos da sexualidade de Senna, levantados por Nelson Piquet. Bom, aí tem o restante da matéria, quem tiver interesse, depois eu vou deixar o link aí pra ler, né? Então, porra, Guitarra, os caras omitiram aqui um grande amigo da Ayrton Senna, né, desde a infância, né, que acompanhou ali o início de carreira dele. Poderiam até, não vamos entrar nessa daqui, né, da sexualidade, dessa polêmica que foi levantada pelo Nelson Piquet, até poderiam, né, até omitir isso daqui. Mas poderiam ter colocado o amigo dele aqui, né, ao invés desses personagens inventados, né? E eu também não acho nada demais também, o Guitarra. Os caras poderiam ter citado esse caso aqui, né, dessa briga dele com o Nelson Piquet, que tinha acusado ele aqui, né, de ser homossexual, né? O que você tem a dizer aí sobre isso daí, né? Então, na verdade, essa parte aí, do Nelson Piquet ter acusado ele, eu sabia da notícia, mas não sabia, né, da existência do. Confesso que foi vendo essa notícia que você acabou de ler, que eu, né, acabei descobrindo também que tinha esse amigo do Senna. E pelo que eu sabia até então, antes, né, da razão de ter acontecido essa treta entre o Senna e o Piquet, é que o Senna teve uma entrevista lá, que eu acho que ele foi dado para o Galvão Bueno dentro do carro. Ele foi sair, acho que do autódromo, e estava indo para casa dele e aproveitou que, eu acho que, se não me engano, estava o Reginaldo Leme, ou não, desculpa, era o Galvão Bueno, acho que estava com ele, e estava um outro repórter lá, acho que do Jornal do Brasil, Jornal do Brasil,
E ele foi dar uma entrevista pro cara do Jornal do Brasil e o Galvão tava do lado, lá junto no carro, lá pegando uma carona lá com o Senna que tava voltando pra casa. E aí, de repente, esse jornalista perguntou lá pro Senna, né? Pô, mas por que, né? Acho que era um final de temporada, por que acaba a temporada da Fórmula 1, você some, não dá uma entrevista, não. Pô, ninguém ouve mais falar de Senna sei lá, no final do ano. Uma pergunta desse tipo, né? Aí a Senna falou, não, eu sumo no final do ano porque, né, como tem um outro piloto aí que não é muito querido pelas pessoas, e se eu sumir, aí as pessoas podem talvez lembrar que esse outro cara existe. Algo assim, a resposta dele. Né? Aí o Piquet, vendo isso, ficou pé da vida, né? E como tá dizendo na matéria que você falou aí, né? Era uma época aí que o Senna não estava aparecendo publicamente com mulheres ali, com ele, né? E aí ele falou, então, na verdade, o Senna some porque ele falou, né? Não é nada disso, não é para aparecer, é porque, na verdade, ele não pode confessar que não gosta de mulher, algo assim, né? Que ele nunca aparece Daí com vê só mulher porque, né? nenhuma, né? Isso, exatamente. E Não, foi daí, né, não, que e isso outra coisa, aconteceu. Guitarra, desculpa te interromper, mas eu até vi umas outras entrevistas aí do Nelson Piquet falando que tinha, né, uns boatos lá que rolavam nos bastidores que desse possível caso que ele poderia ter com esse amigo dele, né? Até porque o amigo dele era assumido homossexual, né? Mas que ele, deixando bem claro aqui, né, Guitarra? A gente nem tá entrando nessa daqui de condenar o cara, caso o cara Ah, fosse sim, mesmo. Mas existiu essa polêmica, né, Guitarra? não teria problema nenhum, né? Mesmo se fosse e tal, né? Sim. Se fosse o caso de ser e tal, né? Mas tudo indica que realmente, pelo nível das coisas, era realmente uma rixa entre eles. Fora que não é que a série realmente não, ela foca mais, principalmente, né? Pelo que eu notei, e entre as coisas que você falou também que faltam, né? Das pessoas importantes, né? Mas eu lembro que minha família, principalmente nos anos 90, comentava muito, né? Que da rivalidade, assim, é porque esse piloto ele veio depois, né? Já vem já nos anos 90, mas ele foi meio que, entre aspas, contemporâneo, né, correu, né, na mesma época que o Senna, né, que foi o Schumacher, e na época da minha família ficava pé da vida com o Schumacher, porque dizia que o cara, eu não sei, né, ele teria que voltar na época e reacompanhar as corridas do Schumacher para ver se era isso mesmo, né, que dizia que o cara também, que o cara era sujo, o É, cara não respeitava ninguém, não dava passagem, né, e tal, e isso também não foi uma coisa que parece que não teve, assim, essa importância, né? Assim como essa questão do Piquet também, né? Até parece ali uma maior ênfase quando o Senna reclama do negócio lá que eles vão mudar a regra da pista lá da chicane, aí o Piquet fala, né? Eu acho que agora tem que mudar a regra para não ser claro. Aí o Senna fala, né? Que inclusive é baseado numa conferência real que aconteceu e sim, eles sim. pegaram esse vídeo, né? Que o Senna fala, pô, mas quando era no outro ano lá que eu perdi o campeonato, aí tava valendo. Agora vocês querem mudar a regra. Eles focaram só nisso aí, bem rapidamente, né? Sim. Nem deram importância muito. É, mas é só uma curiosidade, né, Guitarra? Mas acho que no geral, assim, acho que pra mim foi aprovado, Guitarra, dessa série. Acho que eu dou uma nota 7, como eu já falei aí, acho que é um bom ponto de partida pra quem não sabe nada de cena e através da série pode pintar o interesse de correr mais atrás da carreira dele, né? No quesito de mostrar os feitos, né? Na pista de corrida, né? As vitórias, né? O tricampeonato ali, que foi algo histórico, né? Então acho que isso daí eles mostraram muito bem feito, né? E outras coisas ali, né? Pode agradar uns e desagradar outros, mas acho que no geral foi uma boa série, Guitarra. E você? O que você. Seu balanço geral aí? Eu aprovo, no geral eu aprovo. Fora esses pontos, né, que a gente já levantou, né, da repórter lá, que experimentaram e ficaram criando uma subtrama para ela desnecessária e outras coisas que a gente comentou aqui, eu achei muito legal, assim, né? E uma coisa que eu achei que. Eu sei que eu não sei se aí também já é uma demanda da própria Netflix, assim, né? De ter que ter isso em toda a série, né? Mas a cena lá, eu lembrei também do, do Senna lá dando uma chapuletada lá com a Xuxa lá, achei que nem, achei meio desnecessário, assim, tipo, mas falei, tá, tudo bem e tal, né? Mas não achei que era algo que, tipo, precisava, já dava para entender bem que eles eram um casal que, aparentemente, pelo menos pelo que eles queriam dar a entender, era um casal apaixonado. Então essa parte também acho desnecessária. Também acho dou uma nota 7. Acho que, como eu falei, né, eles conseguem resgatar a carreira do Senna e eu acho que fica aí um bom exemplo aí para quem era curioso, né, ou queria saber como é que era, ou quem mesmo que é fã de Fórmula 1 hoje, mas é novo, né, bem novo, assim, tem os seus 15, 20 anos, mas acompanha a Fórmula 1 e queria saber, né, mais ou menos como é que era, e ver também, né, não só o negócio do Senna, mas tecnicamente como os carros mudaram muito de lá para cá, né, mudaram
demais, assim, né? Principalmente, não só fisicamente, mas em aerodinâmica, em motor, em pneu, em um monte de questão técnica, de 20, 30 anos para cá, mudou muito os carros, né? São outros carros hoje em dia. Então ele faz esse resgate histórico, né? Que é bacana e resgata também a carreira do Senna. Eu acho que essas pessoas, a partir daí, começam a entender melhor por que naquele momento, né? Principalmente também, né? Do Brasil ali, as pessoas torciam tanto, né? Para que o Senna se desse bem nas corridas e que ele fosse conquistando os títulos, né? Por todas as adversidades e realmente, né? A Fórmula 1 virava assim nessa época do Senna aí para muita gente, né? Até acho que pessoas que nem gostavam tanto assim da Fórmula 1, quase que uma partida de futebol de final de campeonato. Né? Os caras ficavam numa torcida, famílias inteiras e tal, como isso até acho que a série também retrata, né? Então, realmente, eu acho que né, traz para essas pessoas que não eram dessa época a compreensão da importância real do cara, assim, sabe? Eu acho que nessa parte os caras acertaram, né? Embora eles tenham errado naquelas outras que a gente já mencionou, né, Oswaldo? Sim. E finalmente, né, saiu uma série contando ali, né, a história do Senna sendo dramatizada, porque eu lembro que desde a época ali que ele faleceu já tínhamos diversas notícias, né, que iam fazer filmes até em Hollywood. Eu lembro que teve até uma época que o Sylvester Stallone estava sendo cotado para fazer o papel de Ayrton Senna, que eu acho que ficaria nada a ver, né, o Stallone fazendo o papel do Senna. Até por causa do físico dele na época também, né, cara? Não tem nada a ver com o do Senna. Sim, então. E depois, mais recentemente, aí saiu até uma entrevista com o Antônio Bandeiras, que ele também chegou até se preparar para fazer o papel do Ayrton Senna, mas aí parece que na última hora lá teve uns problemas lá, acho que com a família do Ayrton Senna lá, e acabaram não saindo do papel, né? Esse filme que seria feito até em Hollywood. E só agora, né, que a Netflix conseguiu, né, fazer esse feito, né? Então, já virou para a história e trouxe à tona novamente o nome do Ayrton Senna, né? Muita gente que não pegou a época, ou mesmo quem pegou a época, como foi o nosso caso, voltou todo esse interesse, né? A gente começou a fazer diversas pesquisas e sempre é bom, né? Relembrar aí os feitos desses grandes ícones, né? Do nosso país aí que trouxeram muitas alegrias, né? Que depois disso daí a Fórmula 1, né? Pra mim nunca teve mais graça, né? Eu lembro que até em 94, 95, até mesmo na época da Ferrari, a gente ainda tentou acompanhar ali alguma coisa com aquela esperança, né, que o Rubinho pudesse ganhar, né? Mas, puta, foi uma decepção atrás da outra, né? Depois ainda surgiu aquele Felipe Massa, né? Que também foi outro lá, que Sim. uma eterna promessa. Aí de lá pra cá não tem mais nada, né? Eu não sei mais porra nenhuma de Fórmula 1, Guitarra. Você acompanha alguma coisa de Fórmula 1? Meu pai, né, meu pai já foi, ele tá em Belém agora, ele não mora mais aqui, mas quando ele estava aqui, aos domingos, quando eu almoçava, ele gostava de acompanhar a Fórmula 1 e Fórmula Indy também, né? Eu não sei se a Fórmula Indy também, a Band que continuou transmitindo, como é que ficou, mas enfim, ele gostava de acompanhar esses dois. O que eu vi, assim, de hoje é que aquilo que eu comentei um pouco antes, né, os carros são muito diferentes, assim, você vê que é toda uma outra aerodinâmica, até inclusive em 2018 eles colocaram um negócio que eles chamaram de halo, sabe? Que é tipo como se fosse um painel, só que tipo não tem nada assim, né? É meio que um troço aéreo, assim, só duas barras assim que fecham meio que a parte do cockpit, assim, sabe? Pra não voar um pneu e tal. Né? Acho que por causa daquele lance que você comentou do Felipe Massa, né? Que também foi uma promessa que não rolou, que teve um acidente lá, que não lembro que a roda de quem escapou lá e bateu lá no capacete lá do Felipe Massa, acho que na época ele quase ficou cego lá, um acidente bizarro aconteceu, aí voou lá a roda de um outro carro no capacete dele lá, em alta velocidade. Realmente, né, Oswaldo, além de outras promessas que não vingaram aí, até, desculpa, até, eu acho que vale a menção, né, em 2000, pode ser que tenha gente que não sabe disso, né, de 2010 até 2012, o sobrinho, né, do Senna, o Bruno Senna, competiu lá, mas nesses 2 anos, acho que ele percebeu, né, que mesmo que fosse investindo e tivesse dinheiro e tal para continuar ali, ele não chegou a pontuar. Eu fui dar uma olhada na Wikipedia, né? Ele fez 33 pontos em toda a carreira dele de 2 anos, mas não chegou a fazer nenhuma pole, nenhuma posição assim que as pessoas se lembrassem assim também. Aí você falou bem, né? Infelizmente, os pilotos brasileiros depois do Senna ficaram só na promessa e
não teve mais nada para orgulhar. E aí eu lembro até que é uma questão que é relacionada, né, não sei se vai lembrar também, lá no final dos anos 90, lá, que também que tinha, né, nessa questão de esporte, de ídolo, quem é que vai orgulhar o Brasil, né, como campeão, né, da forma que o Senna fez tão bem, e foi quando o Guga jogava, né, e aí todo Sim, mundo, agora o Guga vai e tal, aí o Popó também quando tava, né, eu não tô tirando mérito, sabe, eu tô dizendo que essas pessoas não foram campeãs, assim, que consagradas e com muito mérito, mas é assim como a gente estava mencionando antes, né, na própria Fórmula 1, né, Oswaldo, o próprio Emerson Fittipaldi, que nem era a nossa época, na verdade, né? Se sim. não me engano, na época que a gente era bem pequeno, ele já estava até se aposentando, esse Emerson Fittipaldi, e o próprio Piquet, ainda quando competia contra o Senna, o Piquet já estava ele em fim de carreira, assim, né? Mas, então, mesmo tendo antes do Senna o Emerson Fittipaldi e o Piquet, eu acho que o grande diferencial do Senna, como eu falei assim, e que criou, né, que gerou uma conexão com o povo brasileiro. Muita gente pode dizer que, mas, pô, sempre tem aqueles caras que são revoltados, né? O cara como é que eu vou dizer? Aquele cara que quer ser do contra, assim, né? Pô, É. mas com o Rede Globo é fácil, né? Com o Galvão, todo falando aquelas narração lá, daquele jeito dramático é fácil, quero ver se não tiver isso. Mas a série mostra bem que ele passou ali por, né? Outra coisa que se de falar aí também, Oswaldo, que até quando ele tava com uns carros bem ruins ali, umas equipes, né, mais baixa categoria, entre aspas, digamos assim, o cara conseguia chegar mesmo que ele não chegasse primeiro, conseguia pegar a pole no terceiro lugar, segundo lugar, ou conseguia fazer feitos incríveis ali com o carro, mesmo numa situação totalmente adversa, né? Então, essa, eu acho, para mim, né, Oswaldo, é a característica que torna ele um cara diferenciado, né? Que faz ele ser mais lembrado, assim, eu digo assim, no quesito do Brasil, né? Enquanto os campeões, em geral, mesmo que sejam de outros esportes, eles, tipo, a forma como eles ganham e tal, não, acho que não, pro público em geral, o cara não se identifica com como é que eu vou dizer assim, com as próprias dificuldades que ele tem que vencer na vida e que ele vendo um cara lá, tipo, bem sucedido como o Senna, vencendo e mostrando que é possível vencer, criava aquela conexão, né, Oswaldo? Eu acho que essa é a lição principal que fica aí também da série para mim. Ah, putz, até tinha esquecido aqui, mas também vale a gente comentar aqui que outras coisas também que eu não sabia, né? Que a série aí, acho que me levantaram até essas questões aí, que eu tinha até uma certa dúvida, o porquê que ele fez bastante sucesso no Japão, né? Porque no Japão ele é idolatrado, né? Até hoje, né? Então na série mostra lá, né, que ele ganhou grandes prêmios lá, até o campeonato lá, em corridas no Autódromo do Japão, né? E sem contar que o motor, né, da McLaren era da Honda, né? E a gente, né, que era criança, né, Guitarra, a gente ainda jogou pra caraca aquele jogo que saiu, né, de Mega Drive, né, o Mônaco GP, né, Guitarra. Então o cara foi até inspiração não, né, foi escolhido ali pra ser, né, o piloto ali desse game, né, Guitarra? Não sei que manja mais de Mega Drive, se quiser falar um pouco aí, resumidamente. Exatamente, nos anos 90, agora o Oswaldo lembrou bem, por todo esse reconhecimento do Ayrton Senna no Japão, né, desde os primórdios, como o Oswaldo mencionou aí, a SEGA, né, que é uma empresa japonesa de games, que na época concorria com a Nintendo, ela propôs lá para o Senna, lá, se ele não gostaria de participar até de uma consultoria também, né, para o jogo e tal. Inclusive ele palpitou nesse jogo, né? Esse Super Monaco que já tinha, para quem não sabe, só para dar um contexto, eles tinham lançado em 89 um arcade, né, chamado Super Monaco GP, que era, sabe, aquelas cabines mecânicas mesmo de arcade que simulavam uma corrida, né? Então o cara virava o volante lá, a cabine virava e tal, é bem legal assim o arcade. E com o sucesso desse arcade aí, que era baseado em Fórmula 1, eles fizeram o jogo pro Mega Drive, o primeiro, se não me engano, saiu em 89 ou 90, não lembro, mas foi por aí. E depois, 2 anos depois, em 92, eles, né, puseram, você não tem interesse e tal. Aí o Senna topou em participar do jogo e ele deu. E enquanto eles faziam o teste desse novo Super Monaco GP2, ele falou: não, mas se for, se não me engano, tem até uma dica que ele deu lá para os caras da SEGA lá: se o cara vai na zebra aqui, não faz muito sentido, dependendo do ângulo que o carro passa na zebra, o carro perder velocidade, porque às vezes ele até consegue uma maior tração, uma coisa assim que ele falou, e eles mudaram, né, do Super Monaco GP1 para o 2 por causa das indicações. Fora que tem a voz dele também, em alguns momentos, né, falando algumas frases ali no jogo, né, ficou bem legal essa edição, né, e inclusive
Aí, falando em jogo, o Super Monaco GP2 eu tenho, né? Os jogos ali, no Everdrive hoje em dia, né? Tanto um quanto dois. Esse 2 do Senna é muito mais difícil. Quer dizer, tem dois modos, né? De corrida nesse, né? Que no primeiro só tem um específico. E dependendo do modo que você escolhe, tem um modo lá que é muito difícil de você vencer o campeonato lá em primeiro lugar ali, né? Mas é bem interessante esse jogo, né, Zóio? Eu acho que isso aí retrata bem, né? Qual a importância dele aí, né? Nessa época aí, né? Não, e como a gente está comentando aqui, né, Oswaldo? Não só para o Brasil, como para o mundo aí, né? A própria imprensa estrangeira também comentava bastante na época os feitos do Senna ali. Sim. Não, marcou época esse jogo aí também, né? Foi, falando em Japão, foi uma das transmissões mais emocionantes aí e tristes ao mesmo tempo, né? Que eu fui ver só na época da internet, que até colocaram um trecho no filme, quando uma transmissão ali, né, da TV japonesa, eles dando a notícia da morte do Ayrton Senna. Não sei se você chegou a ver isso daí, Guitana. Vi, putz, dá pra ver ali, né? Como aquilo lá é como a gente tava comentando antes, né? Oswaldo? É um troço que, pô, você não. Isso me traz uma lembrança meio macabra, assim, da infância, que, tipo, quando teve o negócio de Imola, né? Que a gente já tinha visto, né? O Rubinho lá se esfolando, ele descobriu o Pavel, mas enfim, ele ficou muito mal, já foi pro hospital, e depois o outro piloto lá, o Ratzenberg, também, que morreu. Aí nós lembro que eu tava num sábado à tarde e falei com uma. Meio que de forma até responsável, assim, falei, pô, desse jeito aí que tá morrendo todo mundo aí, eu falei, capaz de morrer o Senna aí amanhã. Pô, no dia É seguinte mesmo, aconteceu, Guitana? Chegou a falar isso? falei, cara, puta, aí eu falei, daí quando aconteceu, eu falei, puta que pariu, eu falei, puta, que língua de bosta, eu fiquei assim, aquele mal-estar, aquele remorso, aquela sensação de, nossa, me senti um bosta mesmo, assim, porque realmente, né, era que tá, tudo bem, era criança, mas, né, Sim, sim. podia não falar, que eu fiquei assim, né, tipo, pô, o cara morreu aí, do jeito que tá morrendo o pessoal, eu capaz ainda de morrer o Senna, eu pensei, e falei acho que isso daí eu comentei com um colega lá, que acho que tá, não sei se tava jogando futebol, tava fazendo uma coisa externa, assim, sabe? Eu lembro, até hoje lembro, aí falei, puta, e tanto é que essa morte foi impactante, né, Oswaldo, que depois, né, um mês depois, por aí e tal, só quando o Brasil foi tetra ali, que eles até fizeram um minuto de homenagem, né, depois da vitória sobre a Itália, e tocaram a música lá do tema da vitória do Senna, é que os brasileiros tiveram um pouco, né, eu lembro que aquilo lá baixou muito a moral, né, eu acho que, Foi. lembro que na época o presidente falou lá, né, que, vamos fazer um feriado, não é um feriado, mas um dia de reconhecimento, de luto, né, daquilo que eu acho que foi declarado, se não me engano, 3 dias de luto, depois que souberam dessa tragédia, né? Então, realmente, aquilo lá abalou o brasileiro por muito tempo, né? Embora seja uma coisa totalmente diferente, mas essa vitória do Tetra, né, meio que deu um pouco de injeção de ânimo de volta no povo brasileiro. Mas é como você falou, né, Zola? A Fórmula 1 em si, né, para quem acompanhava ali, nunca mais foi a mesma coisa, né? Sim, Guitarra. Eu também, eu lembro exatamente de detalhes desse dia aí, porque, como a gente já tava comentando, né, já era meio que de lei ali, né, todo domingo a família ali, né, estar reunida ali na hora do almoço e, no mínimo, a TV ficava ligada ali e a gente ia vendo ali, né, um pouco a corrida, porque a corrida dura horas, né, e eu, quando era criança, também não tinha saco de ficar vendo a corrida inteira ali, né. Sim. Mas exatamente nessa corrida eu lembro que eu tava na sala brincando, né? Meu pai, meu irmão assistindo, né? A corrida, putz, e eu vi, né? Esse momento lá. E aquela narração também histórica, né? Do Galvão. Senna bateu forte, né? Puta, mano. E o silêncio, né? Não, foi inacreditável isso daí. Até hoje, né? Quando a gente revê ali, né? Mesmo na série, foi uma tragédia inimaginável, né, meu? Pô, caralho, foi foda isso daí, né, Guitarra? Então, pô, foi traumatizante, né? E toda aquela comoção depois, né? Mas aí também, né, depois vendo a série, né, quando passa os anos, a gente vê também o sensacionalismo que as TV também fazem ali por causa de audiência, né? Os caras ficavam pegando ali, né, imagens do Senna, né? Acho que num dia antes, olha, ele parecia estar prevendo que a sua morte, né? Ai, será? Os caras já levavam pra esse lado, não, porque ele estava muito preocupado, né? Aí, mais recentemente, a gente viu aí, né, diversas caras aí que realmente acompanharam a época, vários jornalistas falando que ele, na verdade, ali, o Senna estava puto
porque ele tinha recebido ali um dossiê, né, da família lá, falando mal da Adriane Galisteu lá, então ele tava meio puto também por causa disso daí, né, não porque ele tava imaginando que poderia morrer, não que ele não ficou abalado pra caraca, né, tanto Sim, claro. que mostra ali, né, que realmente ele foi lá, né, visitar o Rubinho, né, logo após, né, e ele ficou mal pra caraca, né, com a morte do outro piloto, que eu não recordo o nome, depois o Guitarra vai falar. Ratzenberger. Isso. Ele tinha até pegado uma bandeira ali da Áustria, que ele tava já querendo fazer uma homenagem, né? Ele colocou na caminhão, eu vou ganhar essa corrida aqui, eu vou fazer essa homenagem e tirar a bandeira ali em homenagem a ele, né? Mas, infelizmente, né, aconteceu essa tragédia inimaginável, né? Bom, e aí a TV brasileira, né, deitou e rolou lá, né? Os caras toda hora lá, né? Ah, porque aconteceu isso, né? A culpa é de não sei o quê. E várias teorias lá, né, Gaetano? Foi um momento foda, né, Gaetano? Foi foda, Oswaldo. É foda que, na verdade, além de ter acontecido, é engraçado que os 3 acidentes que aconteceram, né? Inclusive, incluindo o do Senna, os 3 foram em partes diferentes do circuito, né? Nenhum deles foi na mesma parte. Mas, na questão dessa curva Tamburello aí, né? Aí ficou famosa, né? Depois da morte do Senna, precisou morrer um piloto para a curva ficar famosa. Mas já tinha um histórico lá, se não me engano, desde os anos 70, de muitos. Embora o caso do Senna, como eu vou dar uma explicada rapidamente depois, tenha sido muito específico por causa de um defeito específico no carro dele, outros carros tinham já. O Nelson Piquet nos anos 80 também pegou e bateu na mesma curva lá. Teve um cara que bateu nessa curva aí, na mesma curva, Tamburello também, e o carro dele pegou fogo, vocês podem pesquisar, tem no YouTube aí. E tem, enfim, antes do Senna morrer, já tinha tido, pelo menos até aquela época, uns 3 acidentes diferentes ao longo dos anos naquela curva. E os filhos desculpa falar, né, mas esses canalhas aí da FIA, em vez dos caras, na primeira vez que viu que já estava dando um problema, tentar fazer alguma coisa para solucionar esse problema, depois só que o Ayrton Senna morreu, que começou a investigação e que alguma coisa podia ficar preta, né, pro lado deles e tal, né. Aí depois, não lembro quanto tempo depois, eles mudaram a pista e aquela curva hoje em dia já não é mais assim, né? Porque eles não podiam também afastar aquele muro para frente, assim, para não, o carro escapar mais e não bater daquele jeito, porque tem um lago que passa atrás ali, na região ali, então não tinha como alargar para trás o muro. E eles fizeram uma chicane ali, né? Depois, agora é de outro jeito, mas você vê como é um monte de coisa errada nisso aí, né? Tinha a questão também do carro da Williams, né? Que eles mudaram todas as regras lá, não podia mais ter, como é que é? Os amortecedores, sistemas de assistência na direção do carro. Tanto é que você vê, e as pessoas comentam também nessa época, né, que os carros da Williams, né, dessa temporada aí de 94 do Senna aí, era tipo, como eles cortaram tudo, as assistências que tinha no ano anterior e tal, ficou um troço meio mal regulado, né, que eles iam ter que acertar, acho que durante o longo daquela temporada ali, né, para o carro ficar melhor também. E aí os caras, pelo que eu entendi, na hora que o Senna tinha solicitado fazer uma mudança na barra de direção para deixar o volante mais próximo ali, não soldaram direito e aí, na verdade, ele não conseguiu virar ali, né? E aí deu toda essa tragédia, né? Foi uma série ali de coisas que aconteceram que aí já levando pro outro lado, né? Pô, o pessoal que acredita, era o destino dele, não foi só azar, aí eu já não sei dizer, né? Mas foi foda, né, Guitarra? Porque foi uma série de coisas, de erros ali, né? Guitarra falou bem, né? Começa ali que já poderiam já ter melhorado, né? Essa curva lá, que já era um absurdo, né? Que os caras não fizeram porra nenhuma lá pra tentar melhorar isso. Aí depois essa imbecilidade, não, esse erro aí, né? Que não soldaram direito o bagulho lá. Pô, mas e foi quebrar justamente naquela curva, e além disso, depois com a batida, veio o pneu lá e uma barra e ainda entrou no capacete dele lá pra ferrar de vez, né? Pô, e foi chocante, né, Guitarra? Ver aquelas cenas ao vivo lá, vendo aquele helicóptero levando ele lá, puta, é foda, né? Foi traumatizante isso daí, né? Cara, a morte dele, do Ratzenberger, apesar de ter sido em três diferentes, foi uma morte muito, muito violenta. Ambos os carros ficaram totalmente arrebentados. Tanto é que essa questão que você falou do pneu aí, que realmente, na hora que o pneu bate no muro, ele sobe com a suspensão que rasga os capacetes dele, e aí não tem como. Tanto é que o troço é tão rápido, você não vê aquilo lá, né? Tá certo que a gente entende também que o ângulo que depois foi deixado disponível, né? Só tem uma câmera que mostra esse acidente, né?
E a câmera que mostra, você não, realmente, é muito rápido, você não vê, né? Mas você nem vê esse pneu, por exemplo, pulando e tal, mas é bem na hora que bate no muro. E o troço é bem rápido, né, Oswaldo? O cara bate no Sim, muro, o carro já se arrebenta todo. Porra, é um troço muito pesado de se ver, assim, né? Mesmo que não mostre de perto, né? Sangue e tal, essas coisas assim, mas é um troço que. Se você vê aquilo, né? Que é algo que já assusta, né, Oswaldo? Que você vê que depois que bate tanto ele quanto o Ratzenberger, os dois já estão com a cabeça caída pro lado, assim, você fala, sim. puta que pariu, né? Já, cacete, né? É foda, né? E a torcida na época, né? Que você não tinha informação rápida como você tem hoje, né? Sim, E na hora que você tá vendo aquilo, a torcida que você fica, pô, tomara que o cara só tenha desmaiado ali, entendeu? é. Você sempre volta, né? Mas depois que você vê, você, puta, né? Aí depois fizeram toda uma investigação, né, Guitarra? Os caras fizeram, a gente ficou sabendo meio por cima, assim, né? Que eu não vou falar aqui porque eu também não sou especialista, mas parece que fizeram todas umas maracutaia lá e. Resumindo, ninguém foi punido lá, né? Nem porra É, nenhuma isso daí, né, Guitarra? nem os caras da Williams lá, né? Que, tipo, no sentido de assim. Tinha, se eu não me engano, pelo que eu. Mesmo, olha só, mesmo tantos anos atrás, 30 anos atrás, já tinha uma tecnologia que eles diziam lá, né? De caixa preta lá. Aí parece que alguns técnicos sumiram com essa caixa preta aí, que tem os últimos áudios aí do Senna, você não, né? Aí para dificultar a investigação. Tem uma outra caixa lá, que é uma caixa também que faz uns cálculos matemáticos, né? Para ver o que estava acontecendo na hora do acidente. Aí também entregaram a caixa para investigação com os dados meio que rasgados não, arranhados ali, do jeito que não dava para ler direito, mas mesmo assim conseguiram descobrir um monte de coisa, mesmo com a caixa toda avacalhada lá que eles entregaram para evitar punição. E é aquilo, né, cara? É questão de dinheiro mesmo, né? Sabe esses filhos da. Né, ter cancelado, vendo que o cara já tinha morrido lá no dia anterior, o correto, o decente, né? Seria os caras devolver todo o dinheiro para todos os pagantes. Simplesmente vamos odiar, vamos ver. É, não tinha clima, né, Guitarra? Porra, os caras são. Não, vamos dinheiro e foda-se, né? E no final é isso mesmo, que é a impressão que fica, né? Que dinheiro é o que importa, né? Se o cara tem dinheiro, não é punido, não pode deixar a corrida acontecer mais tragédias ali e ninguém tá nem aí, né? E a vida segue, né? É. Ah, tá, acho que é isso daí, né, Guitarra? Acho que a gente já explorou bem aqui expôs bem a nossa opinião. Quer deixar suas considerações finais aí, Guitarra? Oswaldo, então, voltando ali, né, de uma forma mais abrangente agora nesse final. É uma série que eu achei que, apesar de seus erros, suas falhas, é uma série que eu achei que, como a gente já comentou, ela tem o seu mérito de resgatar o que foi a carreira do Senna, o que foi o piloto, né, principalmente também, né? Porque as coisas da vida pessoal, as pessoas, embora tivesse serviço de fofoca e tal, não acompanhavam tanto, assim, né? Eles eram mais fãs, assim, do campeão, né? Do ídolo e tal. Eu acho que ela faz um bom resgate, apesar de ter esses pontos baixos que a gente comentou, né? Então, para mim, como você falou, também fica uma nota 7 para a série do Senna. E eu recomendo aí, quem era fã do Senna, ou mesmo quem né, não pegou essa época e quiser ver, vale a pena. E até porque na minha experiência, não sei se é a experiência do Oswaldo, está sendo meio difícil acompanhar uma série boa nos últimos tempos. Eu acho que essa é uma série boa, apesar dos seus pontos não tão bons assim, né? Então eu recomendo aí a série do Senna para quem quiser assistir, Oswaldo. Eu recomendo ela para um pontapé inicial aí pra galera que não conhece nada de Senna, mesmo quem pegou a época, é legal. Legal, mas eu recomendo ainda mais, depois que vocês assistirem essa série, vocês confiram o filme chamado Senna, o brasileiro, o herói, o campeão, que foi lançado em 2010, que é um filme documentário, né, que foi muito bem editado, né, parece que é o próprio Ayrton Senna ali, que narrando a história dele, e acho que é mais fiel aos fatos da vida real ali, né, principalmente dentro das pistas. Não sei se o Guitarra chegou a assistir, se ele não assistiu, já fica a minha recomendação pra ele também, que é um filme muito... Até eu mesmo, eu tenho que rever ele, que eu só vi no cinema ali em 2010, depois nunca mais revi. Tenho até que dar uma revisitada nesse filme. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários se vocês pegaram a época do Ayrton Senna. Deixa aí algumas memórias que vocês têm, ou quem não pegou Ayrton Senna, se vocês conferiram essa série, se vocês gostaram ou acharam uma porcaria, deixem aí nos comentários. E para quem não conhece, também dá uma visitada lá no canal do Guitarra, que eu vou deixar o link aí na descrição e nos
comentários, que eu já fiz diversas participações, e aos poucos a gente vai voltando a gravar esses podcasts, né? Porque infelizmente, ultimamente a gente anda meio sem tempo, então por isso que diminuiu bastante essa parceria, né? Que a gente já faz há diversos anos. Então já fica aqui meu Feliz Natal ao Guitar, não sei se a gente ainda vai conseguir gravar mais alguma coisa, mas já fica mais os agradecimentos aí, Guitar. É isso aí, então, Oswaldo. Muito obrigado pela participação. Como ele falou ali, quem quiser visite meu canal Guitar Songs, tem várias participações do Oswaldo. Tem ali, eu coloquei em forma não é de podcast, enfim, de trilha de vídeo ali, esqueci o nome. Né? Quem quiser pode acompanhar nosso podcast por ali também. E desejo aí, Oswaldo, para você também, Feliz Natal para você, para sua família. E um grande abraço aí, galera. Falou, pessoal. Até a próxima.